Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marquiel, professor de matemática. Olha só, na aula de hoje nós vamos dar continuidade aí ao estudo do perímetro do quadrado. E você vai aprender hoje uma coisa muito interessante. Você vai entender no decorrer da aula, tá? Seja muito bem-vindo e vamos começar a nossa aula. Então, seu Raimundo, olha só, o terreno é esse aí, tá? Que o senhor vai limpar pra mim. Bem, ele é um terreno assim quadrado, ele tem aí 25 metros de cada lado, é um terreno quadrado, tá? Aí eu quero que o senhor faça as cavas aí ao redor dele todinho, porque eu vou fazer um muro, quero murar bacaninha, deixar aí só no ponto, que eu vou fazer um depósito aqui, tá bom? Pra eu guardar aí meu material de construção. Entendi. Então eu vou fazer as cavas aqui ao redor de tudo, tá bom? Que eu quero começar logo esse muro logo, que eu quero terminar esse muro aí o mais rápido possível pro senhor, tá bom? Ok, mas agilize aí o negócio porque eu tenho pressa, tá? Fazer meu depósito aí rapidinho. Não se preocupe não, moço. Terreninho aí desse aqui, 25 metros, 25 metros, 25. São só... É só um pouquinho de cava, rapaz. No instante eu faço um muro desse aí, no instante. Tá certo, mais tarde eu volto aí, tá? Bom trabalho, seu Raimundo. Até mais tarde. Você saberia dizer quantos metros de cava seu Raimundo terá que fazer aí ao redor do terreno, o terreninho ali que ele está trabalhando? A imagem abaixo representa o terreno que seu Raimundo deverá fazer as cavas aí para a construção do muro, né? Então olha aí, esse é o terreno, né? Como a gente viu aí no videozinho, né? Que cada lado mede 25 metros, o terreno é um terreno quadrado. Aqui não precisou a gente colocar aí os ângulos indicando 90 graus, porque já foi dito lá no probleminha que o terreno é quadrado. Bem, a pergunta é, quantos metros de cova aí que o seu Raimundo vai fazer? Gente, olha só, como as covas vão ser feitas ao redor do terreno, então essa é uma ideia de perímetro, como você acabou de ver na aula, né? Como você viu aí nas aulas anteriores. Perímetro é todo o contorno de uma figura, e no caso do quadrado, o perímetro também é o contorno do quadrado, que é exatamente o que o seu Raimundo vai fazer, contornar o quadrado com cavas, né? E aí esse perímetro a gente calcula somando todos os lados, né? No caso, os 4 lados. 25 mais 25 mais 25 mais 25. Porém, como nós somos pessoas inteligentes, né? Não vamos somar não, vamos fazer uma multiplicação aí que a gente já aprendeu nas aulas anteriores aí, inclusive na aula do professor Marquiel, né? Que é uma das ideias associadas à multiplicação, é a soma de parcelas iguais. Então basta a gente fazer 4 vezes 25 para o caso do perímetro, tá? Que é igual a, todo mundo já sabe, 100 metros. Isso quer dizer que o seu Raimundo vai ter que fazer aí 100 metros de cavas para a construção do muro. Tá, mas todo mundo aqui está cansado de saber disso, né? A gente acabou de aprender isso aí na aula de perímetro. E aí, o que que tem de novo? Tô quase terminando aqui esse primeiro lado. Eita, solzinho danado. E aí, seu Raimundo, como é que tá indo a obra aí, rapaz? Tá indo, né? Tá ficando bom. Que bom, seu Raimundo. Olha só, acabei de comprar ali, tava um preço bom. Acabei de comprar aqui esses lotes aqui ao redor do meu. Comprei mais 3 lotes aí do mesmo tamanho do meu. E agora aí o meu depósito, ó, o depósito vai ser bem maior, quadrado também. Só que agora cada lado vai ter, ó, o dobro do terreno aí desse pequenininho aqui que o senhor tá fazendo para mim, tá? Então agora é um terrenão quadrado com o dobro da medida aí de cada lado do terreno anterior. Eu comprei esse, comprei aquele lá de trás. Ficou um quadradão aí, né, antes era 25 aí o metro aí cada frente, né, cada lado aí. Agora vai ter o dobro. Então eu quero aí agora que o senhor cave, né, esse terreno todinho, viu?
o dobro aí, ó, terreno aí quadradão aí para fazer um depósito bacana para guardar aí o material de construção. Tá bom. Tá bom, tá bom. Poxa vida. Eu pensei que já estava terminando. O que o senhor disse? Não, não. Eu disse que acho que é melhor eu ir andando, né, para terminar logo esse serviço, né? Deixa eu continuar aqui, patrão. Você viu aí que o terreno aí do patrão do seu Raimundo aumentou as medidas dos lados, né? Cada lado dobrou de tamanho, mas não deixou de ser um quadrado. E agora, você consegue aí calcular quantos metros de cava o seu Raimundo terá que fazer? Olha só, com as novas medidas aí que você acabou de acompanhar, né? O terreno do dono aí do terreno era esse. E aí, como ele falou, né, ele comprou outros lotes e o terreno dele agora, essa imensidão aí. Veja que os lotes aí nas laterais têm a mesma medida do lote anterior, né? Ou seja, 25 metros de cada lado. Sendo assim, o terreno aí novo aí do proprietário ficou com o dobro da medida do anterior, né? Vamos afastar aqui um pouquinho para o lado. Tá aí, né? Era 25, agora é 50 metros de cada lado. E aí, vamos calcular agora o novo perímetro desse terreno? Olha só, para calcular a gente segue a mesma ideia, né? Vamos fazer 50 mais 50 mais 50, ou então, como a gente já sabe, vamos fazer 4 vezes 50, que é muito mais fácil. Ou seja, 4 vezes 50, 200. Bem, aí vem a perguntinha que eu quero fazer para vocês. O que foi que aconteceu com o perímetro quando a medida do lado do terreno dobrou de tamanho? E aí, o que vocês me dizem? O que aconteceu aí com o perímetro do novo terreno? Você saberia dizer? Muito bem. Vamos analisar aí, vamos seguir adiante que a gente vai entender tudo o que está acontecendo, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer aqui uma tabelinha para a gente entender melhor, para você aí na sua casa que ainda não entendeu. Vamos mostrar aqui, através de uma tabela, o que foi que aconteceu. Então vamos lá, pegar aqui primeiro a medida do lado e o perímetro, antes e depois que o proprietário lá do terreno pediu aí para aumentar, né? Pediu para o seu Raimundo construir mais cavas. Então vamos construir essa tabelinha. Bem, antes o terreno tinha 25 metros de comprimento cada lado, né, do terrenozinho quadrado. E o seu perímetro era 100 metros. Beleza. Depois que ele veio, ele ampliou aí, né, o terreno 2 vezes a medida de cada lado. Ou seja, 2 vezes 25. Com isso, o terreno ficou agora com 50 metros de cada lado e o perímetro ficou 200. Você consegue perceber aí alguma relação entre o dobro aí da medida do lado e o que foi que aconteceu com o perímetro? Se a gente observar aqui, ó, quando ele dobrou a medida do lado, do quadrado referente ao terreno, o perímetro também dobrou de tamanho. Você concorda? Ou seja, o novo perímetro, 200, é a mesma coisa que 2 vezes o 100, o perímetro anterior. Legal isso, não é mesmo? Será que foi coincidência esse cálculo aí? Será que o professor fez de propósito? E se triplicarmos aí a medida do lado desse quadrado, será que o seu perímetro também vai ficar de forma triplicada? Vamos fazer um teste? Então, vamos testar triplicando, né? Bem, se eu triplicar aí a medida do terreno, então o novo terreno vai ficar assim, vocês concordam? Olha só, triplicando aí a medida dos lados do terreno inicial que tinha 25. Ou seja, o terreno vai ficar com 75 metros de cada lado. Continua sendo quadrado, só que agora com 75 metros de cada lado. Tá certo. Então vamos calcular o perímetro agora desse novo terreno. Você viu que foi triplicado, né? Beleza. Calculando o novo perímetro, como a gente vinha fazendo, 75 mais 75 mais 75. Ou então, né, como a gente é esperto aí, vamos fazer 4 vezes 75. Fazendo 4 vezes 75, vocês são pessoas aí de alto nível de conhecimento, a gente encontra 300. Olha só, 300, gente. Triplicou a medida do lado e o perímetro também. Interessante, né? Ou seja, triplicou o perímetro anterior. Tá certo? Vocês viram isso?
Tanto quando multiplicamos aí a medida do lado por 2, ou seja, quando dobramos o lado do quadrado, quanto quando nós triplicamos o lado do quadrado, o perímetro foi na mesma. Vocês perceberam? Vamos entender por que isso acontece? Vamos lá! Vamos fazer aqui uma análise mesmo bem minuciosa para ver se isso tudo não passa de uma coincidência, né? Pode ser que seja aqui coisa inventada da nossa cabeça, só funcionou porque o professor já sabia que ia funcionar, mas será? Vamos lá, vamos construir outra tabelinha, né? Essa primeira coluna aqui eu vou colocar a medida do lado, né? Na segunda coluna eu estou colocando 2 vezes a medida do lado e na terceira coluna 3 vezes a medida do lado, só para a gente esmiuçar aí para você ver o que está acontecendo. Então, e aqui nessa segunda linhazinha, o perímetro referente a cada lado, tá? Então vamos pegar a mesma medida aí do terreno aí que o seu Raimundo está fazendo as cavas, né? E aí com a medida de 25 metros, como é que a gente calculou o perímetro? 4 vezes esse 25. 4 vezes 25, né? Que deu 100 metros. Então, o perímetro foi 100. Lembrando que para calcular o perímetro de um quadrado, basta multiplicar o lado por 4, né? Porque são 4 lados de mesma medida. Beleza. E agora, se eu multiplicar esse lado aí por 2, ou seja, se o outro quadrado ficar com uma medida 2 vezes maior, ou seja, 25 vezes 2, então, o novo perímetro vai ser 4 vezes a medida do novo lado, que mede quanto? 25 vezes 2. Eu não resolvi de propósito, tá? Para a gente deixar assim mesmo. E aí agora a gente tem 4 vezes 25 vezes 2. Legal. E aí, professor? Olha, eu posso escolher fazer 4 vezes 25 ou 25 vezes 2, né? Usando lá a propriedadezinha associativa da multiplicação. Você lembra dela? Eu posso fazer 4 vezes 25 primeiro. Pode ou não pode? Pode sim. E 4 vezes 25 a gente já sabe que é 100. Daí multiplica por 2 que a gente tem um novo perímetro. Então observe aí. Quando eu multiplico o lado por 2, o perímetro também fica multiplicado por 2. Anteriormente era 100. Nessa nova situação é 2 vezes 100. Legal, né? Vamos ver ali triplicando a medida do lado. Ou seja, pegando 25 e multiplicando por 3. Como é que fica o perímetro desse novo quadrado aí? Vamos lá. É 4 vezes a medida do lado. E a medida do lado é quanto? 25 vezes 3. Mais uma vez, utilizando aí a propriedade associativa da multiplicação, vamos fazer 4 vezes 25, que a gente já sabe aí que é 100, claro. E aí, vezes 3. Olha só, o novo perímetro ficou 3 vezes 100. Ou seja, quando a gente triplicou a medida do lado do quadrado, o perímetro também foi triplicado. Gente, isso aí é uma propriedade pertinente aí ao perímetro de um quadrado. Ou seja, a propriedade diz que se eu multiplicar, né, a medida dos lados aí do quadrado por um valor qualquer, a medida do perímetro também vai ser multiplicada. Ou seja, vamos generalizar isso aí. Seja um quadrado qualquer, de lado L. E então, perímetro, claro, 4 vezes L, né? Se multiplicarmos o lado do quadrado por um número n qualquer, então seu perímetro também será multiplicado por esse mesmo valor n. Ou seja, o perímetro é proporcional à medida do lado. Se eu multiplicar o lado do quadrado por um valor qualquer, então o perímetro também fica multiplicado por aquele mesmo valor. O novo perímetro do novo quadrado será aquele mesmo valor. Então nem precisa eu fazer conta, descobrir quanto é que mede o lado do novo quadrado, para depois calcular o perímetro. Não. Se for mais fácil, eu pego o perímetro do menor e já multiplico direto pelo valor por aquele valor que foi multiplicado lá, o lado do quadrado. Isso é muito legal, né? Não, você sabia disso? Muito massa, né? Gente, matemática, pra mim, é a matéria mais simples, mais linda, mais maravilhosa do mundo. Me desculpem aí todos os meus amigos aí das outras disciplinas, né? Você viu aí? Dessa forma, nós podemos concluir que a medida do lado de um quadrado é proporcional ao seu perímetro, ou o contrário, né? O perímetro de um quadrado é proporcional à medida do seu lado. Ok, vamos ver aí o primeiro exemplo, tá? Guilherme é praticante de atletismo e treina numa pista quadrada de 56 metros de lado.
Seu primo, Leonardo, que é mais velho, também pratica atletismo e treina em uma pista quadrada também, de lado 2,5 vezes maior que a medida do lado da pista do Guilherme. Então presta atenção que agora a gente está colocando ali um númerozinho decimal, tá? Beleza, nós já sabemos fazer continha com o número decimal. Então repetindo, só traduzindo aí de uma linguagem mais simples. O Guilherme treina numa pista de 56 metros de lado, a pista dele é quadrada, e o Leonardo também em outra pista quadrada, só que o lado da pista do Leonardo é 2,5 vezes maior que a medida do lado da pista do Guilherme. Eu quero que vocês me respondam o seguinte, eu vou dar um tempinho para vocês, quero que vocês me digam a resposta dessas duas perguntinhas. Letra A. Quantos metros Guilherme percorre ao dar uma volta completa na pista em que treina? E Leonardo, quantos metros percorre ao dar uma volta também em sua pista de treino? Vamos lá? Olha, tem que usar aí as ideias que a gente acabou de aprender, tá bom? Tempinho na tela para vocês. Isso aí, então vamos voltando aqui e vamos lá. Primeiro respondendo a perguntinha aí do Guilherme. Quantos metros aí o Guilherme percorre? Ora, vocês já entenderam que essa questão aí é lógico que é uma questão de perímetro, né? O terreno, a pista é quadrada, Guilherme vai correr ao redor dessa pista e a pergunta é quantos metros ele vai andar. Então, correr, né? Então a pergunta é quantos metros ele vai correr. Lógico, basta fazer 56 4 vezes, né? 56 vezes 4, que todos vocês, super inteligentes, já sabem que a resposta é 224 metros. Bem, beleza, essa daí é a ideia inicial. E agora o Leonardo, quantos metros ele percorre? Ora, a lógica seria, como a pista do Leonardo é 2,5 metros maior que a pista do Guilherme em cada lado, então, no lógico, se a gente não tivesse essa aula de hoje, nós iríamos pegar 2,5, multiplicar por 56, daí nós encontraríamos a medida do lado da pista do Leonardo, concorda? E depois a gente calcularia o perímetro da pista do Leonardo. Mas como nós acabamos de aprender nessa aula que o perímetro é proporcional à medida do lado, então não precisa fazer essa conta toda. Como a pista do Leonardo, né, o caso o lado, é 2,5 maior do que o lado da pista do Guilherme, então o perímetro também vai ser 2,5 vezes maior. Basta eu fazer 224 vezes 2,5, ou seja, o perímetro da pista do Guilherme vezes 2,5, e aí a gente encontra a nossa resposta. Fazendo essa continha, você faça aí na sua casa, se você não souber, use uma calculadora. Aqui a ideia, a gente está só treinando aí essa ideia nova de hoje, tá? E aí a resposta, claro, para quem já fez, 560 metros. Veja que foi muito mais prático, a gente só fez uma continha para encontrar essa resposta, ok? Nos exemplos que a gente fez até agora, você só viu aplicações utilizando a multiplicação, não é verdade? Mas, como todos sabemos, a divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, da mesma forma, se nós dividirmos o lado de um quadrado por um número qualquer,
o seu perímetro também será dividido pelo mesmo valor, tá bom? Vamos ver um exemplo aí? Exemplo 2, vamos lá. Os quadrados abaixo são tais que o menor tem lado medindo a metade do lado do maior. Sabendo que o maior tem perímetro 36, qual o perímetro do menor? Tá aí os quadrados, né? Não diz medida de nada nesse desenho, só está dizendo que os quadrados são tais que o menor tem lado medindo a metade do lado do maior, né? Você olha aí no desenho, esse menorzinho, o lado dele é a metade do maior. E diz que o perímetro do maior é 36. Daí pergunta qual é o perímetro do menor. Vou dar um tempinho para vocês. Leiam direitinho a questão aí e tentem responder. E aí, conseguiram? Com certeza. Olha, eu vi aqui no meu grupo da minha escola que tem uns alunos que fizeram o seguinte. Primeiro calcularam o lado do quadrado maior. Como, professor? Dividindo 36 por 4. Aí encontrou a resposta 9. E aí depois foi calcular, descobriu a metade, né, do lado do menor, metade de 9, 4,5. Aí multiplicou por 4 e encontrou o perímetro do menor. Não foi isso? Não precisa, tá? Usando a ideia que a gente tem aqui, se o lado é a metade do menor, aliás, se o lado do menor é a metade do lado do maior, então o perímetro do menor também vai ser a metade do perímetro do maior. Isso não é legal? Ou seja, o maior tem perímetro 36, então o menor tem perímetro 36 dividido para 2, e a gente sabe que 36 dividido para 2 é quanto? Muito bem, 18. Então é isso, a resposta é 18, o perímetro do menor. Veja que nem precisou a gente descobrir quanto que mede o lado aí do quadrado menor, tá bom? Agora chegou a hora do desafio. Eu quero ver quem é craque e o desafio está na tela. Olha só, dois quadrados são tais que a medida do perímetro de um deles é o triplo da medida do perímetro do outro. Sabendo que o lado do menor é 4, determine a medida do lado do quadrado maior, no caso, tá? Determine a medida do lado do maior quadrado. Vamos lá? Essa daqui, olha só para não se embananar, presta atenção. Tempo para vocês.
olha que eu vi aí que todo mundo tá acertando. Parabéns, tá? Muito bem, vocês são demais. São fera mesmo. E é muito simples mesmo, tá, gente? Não tem enganação, não tem enrolação. Essa daqui é moleza, moleza. O nome ali desafio não tem nada de desafio. Aqui é tudo muito simples. Bem, ele está dizendo que o perímetro de um deles é o triplo do outro. Aí depois já pula para o lado, né? O lado do menor é 4. Se o lado do menor é 4, tem gente aí que pode pensar primeiro em calcular o perímetro do menor. Descobrindo o perímetro do menor, aí multiplica por 3, porque lá em cima está dizendo que é o triplo. Aí você encontra o perímetro do maior, não é isso? Não, gente, não precisa isso não. Olha, vamos fazer de forma mais simples. Se os perímetros estão relacionados dessa forma, se um é o triplo do perímetro do outro, então o lado de um também é o triplo do lado do outro. Então o maior é o triplo do menor, ou seja, 4 vezes 3, e a gente já sabe que 4 vezes 3 é 12. Com isso aí a gente conclui que o lado do maior mede 12. Parabéns para quem acertou. Não se assuste, é só isso mesmo, tá? Não tem mistério. Olha que bobagem, tá? Parabéns aí para quem acertou. Atenção! Novo desafio identificado. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Continuem praticando, continuem estudando. E é isso aí, vamos lá, vamos aprender matemática para valer. Tchau, até a próxima semana.